Meu nome é Rogério, sou pastor da Igreja Presbiteriana e estou aqui com esses alunos para poder responder questões a respeito da arquitetura dos templos protestantes. Então, não poderia falar disto acerca do que seja a arquitetura dos templos protestantes no Brasil, sem antes falar um pouquinho daquilo que seja na Europa. Então, vamos lá. Na Europa, os templos protestantes são muito semelhantes aos templos católicos, com a presença de torres, com a presença dos sinos, com a presença dos crucifixos, embora sem a imagem de um corpo, mas há o símbolo da cruz, o que difere dos templos protestantes no Brasil, uma arquitetura mais singela, mais simples, sem a presença normalmente de torres com sinos e sem a presença do crucifixo. Não por questão teológica, mas por uma questão legal. É que em 1824, quando houve a primeira Constituição brasileira, foi ali debatida a questão acerca da chegada dos protestantes em solo brasileiro. Então, prevendo que viriam, que o reino estava se abrindo para receber, na verdade o império, o império de Dom Pedro estava se abrindo para receber outras confissões de fé. Então foi naquela lei de 1824, naquela Constituição, proibido, foi vetado aos protestantes construírem templos que lembrassem os templos católicos. Então, não era uma questão teológica, mas a questão do predomínio da Igreja Católica em solo brasileiro. Então, os protestantes no Brasil construíram seus templos sem observar a presença de torres com sinos ou crucifixos, conforme determinava a lei. E isto foi se adquirindo. Quanto a isso, foi se adquirindo uma cultura no meio protestante, a ponto de se imaginar hoje, por exemplo, que os templos não devem ter nem torres, nem sinos, nem crucifixos. Não por questão teológica, isso foi sendo assimilado mais por uma questão legal. Então, acho que isso é importante a gente lembrar. Os templos católicos, eles figuram de uma construção mais gótica, de uma presença mais... de uma intenção de colocar o homem como sendo menor. Realmente são templos construídos para infundir até um certo medo, pensando nos templos góticos, e os templos protestantes têm uma construção mais singela, com mais luminosidade e com menos riqueza arquitetônica. Eu acredito que em suma seja isso a diferença entre templos católicos e templos protestantes. Então, ele está dizendo, a diferença entre as igrejas luterana, anglicana e presbiteriana. Então, são três vertentes, diríamos que todas são protestantes, porém, há uma diferença de governo nessas igrejas. A igreja luterana, ela é vinculada ao Estado alemão. Então, ser alemão é ser luterano. E os pastores luteranos, eles são funcionários públicos do Estado, porque a igreja é vinculada ao Estado. Da mesma forma, a igreja anglicana é a igreja em que Henrique VIII, quando de sua fundação, rompeu com a igreja católica e ele próprio se fez chefe da igreja anglicana na Inglaterra, por questões históricas em torno do divórcio e outras questões. Henrique VIII, então, o rei da Inglaterra, se autodenominou o chefe da igreja anglicana. E de lá para cá, a igreja anglicana também é vinculada ao Estado, tal como a igreja luterana, salvo algumas diferenças. No caso, a igreja anglicana, até hoje, a rainha que é a chefe maior daquela denominação. Então, são igrejas, diria, vinculadas ao Estado. Luterana vinculada ao Estado alemão e anglicana vinculada ou submetida à coroa inglesa. E a igreja presbiteriana, ela é desvinculada de quaisquer governos. Mesmo na Escócia, onde surge a igreja presbiteriana não se submete ao Estado. São duas esferas de poderes diferentes. Um é o poder do Estado e outro é o poder da igreja. E a igreja não se submete ao Estado e nem o Estado interfere nas questões da igreja. Então, essa é a base que diferencia estas três denominações.